Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O país assiste atônito ao aumento ininterrupto dos casos de crianças nascidas com microcefalia. A descoberta da associação desse fenômeno à infecção pelo Zika vírus coloca em xeque o trabalho de erradicação do mosquito Aedes aegypti em todo o país. Mas quantas pessoas já foram afetadas? Quantas mais serão? O Brasil em Debate vai discutir esse tema com os deputados Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Alexandre Serfiotti, do PSD do Rio de Janeiro. Deputados, o país está um pouco atônito, eu acho que ninguém tem grandes respostas, mas agora a gente tem um problema. O Aedes aegypti já transmitia dengue, em alguns estados isso é uma situação quase de calamidade. São Paulo teve uma epidemia imensa o ano passado, o Distrito Federal. Como é que os senhores veem essa questão do Aedes, do combate ao mosquito? Não está sendo feito, ou está? Deputado Geraldo Rezende. Eu acho que nós perdemos essa guerra há muito tempo. Ou seja, o Aedes aegypti já existe desde o século passado no Brasil. E nos últimos anos tem aí a dengue, com seus vários tipos de vírus. Tivemos a chikungunya e agora a Zika vírus, que está relacionado com esse fenômeno novo e essa catástrofe nova na saúde pública brasileira, que se soma a outras catástrofes, que é a microcefalia. Mostra que nós perdemos essa guerra e, logicamente, há vários fatores que nós acreditamos que estão embutidos nessa nossa derrota fragorosa frente a esse mosquito. Ou seja, houve um descompasso entre as ações do governo federal com os governos estaduais e os governos municipais. Se jogou muita responsabilidade em cima dos municípios e do estado. Muitas vezes recursos ínfimos foram jogados por municípios que já estão assoberbados de tarefas que têm que fazer na saúde pública e que muitas vezes alguns fazem a sua tarefa de combate ao mosquito de uma forma eficiente, mas a grande maioria relega em razão de outras prioridades. E nós estamos nesse quadro agora mostrando que a gente perdemos uma guerra e é preciso agora um esforço de toda a nação brasileira. E aí não há partidos políticos, não há entidades que deva estar fora dessa luta e, inclusive, conclamamos toda a população, mas todos, para fazer essa luta junto com as autoridades sanitárias para que a gente possa debelar, ou seja, diminuir o número de proliferação desse mosquito. Caso contrário, nós vamos chegar a ultrapassar os números que hoje já nos apresentam numa verdadeira catástrofe epidemiológica, do caso de microcefalia. Nós vamos chegar seguramente nas próximas semanas a 10 mil casos. Isso já hoje nós temos 1.761 casos, né, no último boletim epidemiológico soltado pelo Ministério da Saúde. Mas se for nesse crescendo, que é uma progressão geométrica, nós vamos chegar no final do ano, nas últimas semanas ou no começo de janeiro, com cerca de 10 mil casos de microcefalia. Além dos casos que, logicamente, não foram notificados e daqueles que eu, como médico ginecologista obstetra, sei que muitos desses casos podem ter ocorrido com o Zika vírus e teve várias perdas fetais que não foram computadas no início da gravidez, perdas fetais no início da gravidez, e que há muitos abortos que podem ter acontecido pela infestação do Zika vírus. Deputado Serfiotti, o senhor vem de um estado que, assim como o meu, teve hospital de campanha, né, para tratar a dengue. Como é que o senhor vê essa situação dessa infestação do mosquito no país? Como o Geraldo falou, ninguém sabe direito ao certo que proporção que isso vai tomar. Mas sabe-se que a previsão para 2, 3 anos é realmente de uma catástrofe, principalmente nas regiões sul e sudeste, que estima-se que o Zika vírus possa causar uma epidemia semelhante ao vírus da dengue, né? A gente sabe que
Na região norte-nordeste se observou os primeiros casos, mas o sul-sudeste, por ser mais populoso, estima-se que dentro de 2, 3 anos nós vamos ter um surto tão próximo quanto o surto de dengue, que milhares de pessoas infectadas e contaminadas, então não se sabe ao certo o que pode acontecer. Há 8 meses aproximadamente foi identificado o primeiro caso no Brasil e, sem dúvida, as autoridades demoraram muito a agir, muito a agir. Hoje são 1.761 casos confirmados no Brasil, fora as notificações que não foram feitas. Já encontra-se o vírus em 13 estados do Brasil, em 422 cidades já foi observado o Zika vírus. E isso somado à infestação do mosquito Aedes aegypti que a gente tem hoje no Brasil, com a condição de calamidade que as cidades, que os grandes centros urbanos oferecem, mais o nosso clima tropical, então é um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. E hoje ele pode, hoje você encontra já o chikungunya e o Zika vírus que foi instituído no Brasil. Estima-se que isso é um legado da Copa, foi introduzido no Brasil através da Copa do Mundo. Então, hoje você tem, somando todos esses fatores, a previsão, sem dúvida, é de uma catástrofe. A população, sem dúvida, tem que estar orientada, sabendo dos riscos que pode vir a acontecer. Ninguém sabe ao certo a proporção que isso vai tomar. Estima-se, como o Geraldo falou, mais de 10 mil casos, talvez até o final do ano ou para o início do próximo ano, e de uma doença gravíssima que você até hoje não tem. E, sem dúvida, o governo demorou muito para pedir ajuda a outros países, ajuda internacional, a preparar os agentes de saúde dos municípios, né, a fazer esse contingenciamento todo. E, então, hoje, infelizmente, a gente sabe que a previsão para 2, 3 anos, sem dúvida, é alarmante e preocupante para o nosso país. Agora, a gente está no momento de discussão do orçamento e o orçamento do Ministério da Saúde sofreu cortes e provavelmente isso deve se consolidar, porque um orçamento, o país não está numa situação. É preciso um grande aporte de dinheiro para combater esse mosquito hoje? Quer dizer, o Brasil gasta adequadamente no combate ao mosquito? Nós já enfrentamos um problema que hoje tem que ser pauta da Câmara dos Deputados, pauta do Congresso, que nós, da saúde pública, estamos apelando há muito tempo, estamos clamando há muito tempo. Ou seja, a nossa voz, me parece, está uma voz no deserto. Aqui nós temos apontado que um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje é os poucos recursos, parcos recursos para a saúde pública de modo geral. Isso somado a uma crise econômica que nós estamos vivenciando, ou seja, são menos recursos que são endereçados aos entes que constroem o Sistema Único de Saúde, que é responsável para fazer, através da vigilância sanitária, o combate ao mosquito. Além disso, nós temos vários contingenciamentos, inclusive contingenciamento na área do combate ao mosquito, como aconteceu nos últimos tempos. Há poucos dias, nós conseguimos reverter para o orçamento do ano que vem uma debilidade de quase 7 bilhões que existia. Nós conseguimos recompor parte aqui no Congresso Nacional. Mas para esse ano, inclusive, há falta de recursos de cerca de 3 bilhões para a gente fechar o orçamento de 2015. No ano que vem, já conseguimos, pelo menos, superar a parte do já combalido orçamento. Mas nós só vamos ter recursos importantes para fazer esses enfrentamentos, agora na questão da epidemia do Zika vírus, mas os outros enfrentamentos no tocante às várias áreas da saúde pública, se nós tivermos, pelo menos, aquilo que aponta a emenda constitucional número 01/2015, que nós resgatamos aquele projeto do 10% da receita corrente bruta para a de saúde e transformamos em receita corrente líquida, e a partir do ano vindouro, após a aprovação dessa emenda constitucional,
nós vamos ter um acréscimo de recursos que começa de 15%, chegando a 19,4%, que equivale aos 10% da receita corrente bruta e que vai dar um adicional de recursos que a gente possa fazer esse enfrentamento. Mas passa necessariamente, nesse momento, por mais recursos para a criação de gabinete de crise, e o governo está, pelo menos, tomando algumas decisões, o novo ministro, o grupo interministerial já está funcionando, mas é preciso a gente envolver os principais atores nesse combate, que é a população brasileira. Ninguém, mas ninguém no nosso país pode ficar inerte a essa situação e passa aquilo que a gente sempre falou da prevenção. A prevenção é a gente combater os focos do mosquito da Aedes aegypti, que está dentro das nossas casas, ou está perto das nossas casas, está naquele que a gente chama perímetro peridomiciliar, ou seja, está dentro dos nossos quintais ou mesmo dentro das nossas casas os criadores do mosquito e que nós precisamos de fazer esse enfrentamento com recursos, com o envolvimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia, do Exército Brasileiro, de todas as entidades, mas principalmente o envolvimento do cidadão e da cidadã brasileira. Caso contrário, nós vamos, mais uma vez, ser goleados por esse mosquito. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo. Desculpe, deputado, e a gente volta com o que o senhor vai falar até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute os problemas causados pelo Zika vírus com os deputados Alexandre Serfiotti, do PSD do Rio de Janeiro, e Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado Alexandre, o senhor ia falar, mas eu queria colocar uma pergunta também. O senhor acha que o Congresso pode se mobilizar, pode discutir com o governo a alocação de mais recursos para essa área de combate ao mosquito? Como é que o senhor vê essa questão? O Congresso já tem feito esse papel. A gente tem intensificado essa conversa junto ao Ministério da Saúde e a gente sabe que é preciso, isso é claro, se a gente olhar de um tempo para cá, na década de 50 nós tivemos a erradicação do mosquito Aedes aegypti no Brasil e na década de 80, voltaram novos casos de dengue no Brasil. Então, e você atribui isso, e desde a década de 80 até os dias de hoje, a gente tem perdido, como o Geraldo falou, essa luta contra o combate do mosquito Aedes aegypti. E a gente vê a cada ano aumentando o número de casos, cada ano surtos maiores. Então, isso, sem dúvida, está relacionado a essa falta de investimento, de recurso aos municípios, a quem, de fato, lá na ponta, fazem toda essa campanha, esse combate. Agora, é claro, a gente não pode atribuir isso somente responsabilidade do poder público, responsabilidade também de cada cidadão brasileiro. Então, a gente sabe que é preciso mais recursos, a gente sabe que muitos municípios não têm condição logística de fazer esse combate contra o mosquito, né, com apoio de carro, de pessoal, insumos para combater larvicidas e tudo mais para combater o mosquito. Então é preciso, sem dúvida, um apoio do governo federal junto a esses municípios para que possa ser feito esse combate com mais recurso, com mais investimento em insumos, investimento em logística e em pessoal para combater essa epidemia, na verdade, do mosquito que a gente vive há várias décadas, há vários anos no nosso país. Deputado Geraldo Rezende, a questão também não seria de apoiar mais, de maneira mais incisiva, as pesquisas que existem? Hoje no Brasil tem diversos grupos de pesquisadores procurando uma forma ou de esterilizar o mosquito, porque, pelo que o senhor tem uma visão pessimista, que a gente não consegue vencer esse mosquito, mas de combater de outras formas, mas pesquisa custa caro, né? Sim, é preciso fazer esse investimento. E a gente sabe muito bem que tem vários grupos que estão pesquisando uma vacina contra a dengue. Há hoje, inclusive, também vários experimentos, não só no Brasil, mas em vários países asiáticos, com mosquitos transformados geneticamente através de inoculação de bactérias, para que eles possam se tornar estéreis na transmissão da dengue. E que, logicamente, é o mesmo mosquito, ele pode também tornar estéril na infestação do Zika vírus e da chikungunya. Mas
eu acredito que até chegarmos lá, nós precisamos de fazer a nossa lição. E aí eu concordo aqui plenamente com o meu colega Alexandre Serfiotis, no sentido de que é preciso envolver a população. A população brasileira, apesar das inúmeras campanhas que já aconteceram, ela me parece que fica sem aquela solidariedade, sem a compreensão adequada de que o combate a esse mosquito tem que se fazer por todos nós, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, e fazer isso intensamente a toda hora, a todo minuto. Ontem mesmo, na Comissão de Seguridade Social, nós votamos um projeto que vem dar mais subsídios e também vem penalizar também aqueles que às vezes criam obstáculos a gente combater os focos dentro das residências. Vai ter multas pesadas, multa inclusive. Vamos voltar ao tempo do Oswaldo Cruz. Vamos voltar àquele tempo a obrigar as pessoas a 48 horas, se acaso for notificado não combater os focos dentro das suas residências, vão ter uma multa, me parece que de R$ 2.500 por metro quadrado de construção. Então é uma multa muito pesada e que seguramente quando fala no bolso as pessoas vão ter esse sentido de poder contribuir. Mas acho que nós temos aí várias questões que num programa do tamanho desse não dá para poder discutir com profundidade, mas a situação hoje no país, que é um país continental, um país enorme como nós temos, são heranças que nós tivemos de várias décadas, e vários séculos inclusive, da falta de um saneamento básico adequado. E muitas vezes a gente cria a legislação aqui, a legislação às vezes é burlada, não é implementada, e muitas vezes, às vezes, a próprio Congresso Nacional cria também mecanismo de não fazer as punições que havíamos adotado no passado. Nós temos aí, apesar dos esforços, mas nós não temos habitações adequadas, há várias condições propícias, além do clima que nós temos aí, o clima tropical, que faz com que esse mosquito esteja aí em todos os quadrantes do país, norte a sul, leste a oeste, e trazendo todo esse transtorno que a gente vive hoje da dengue. 1.500.000 casos, 1.500.000 casos nesse ano, ou seja, 2 vezes mais casos do que o ano passado, mais de cerca de 1.488 mortes, dobro das mortes do ano passado, e além dos casos de outras variantes que nós sabemos tão graves como esta. Agora, existe uma questão que é um pouco, não é para o futuro, mas enfim, não é tão urgente, mas... Bobagem, não é tão urgente, é super urgente, mas que não é questão de evitar a contaminação, mas é dessas crianças. Em alguns estados, a gente vai ter um gap demográfico mesmo. O número é muito alto de crianças com essa deficiência. O senhor acredita que é possível desenvolver uma política de assistência a essas crianças? Quer dizer, o que o Estado vai dever para elas? São duas... Eu vejo que nós temos grandes... São crianças que não precisam de recursos. Nós temos duas grandes batalhas a serem enfrentadas. Uma, sem dúvida, é o combate, como foi dito aqui, todo. O outro ninguém sabe quais as consequências que isso vão trazer para o futuro do nosso país. E é preciso que o país também, que os governos, eles se adaptem, né, e dê condição a essas crianças, a essas famílias, né, de apoio na questão da saúde. Porque nós vamos ter crianças aí com deficiência mental, motora, gravíssimas, que vão ter sequelas enormes para a vida, então que envolve toda a estrutura de família. Então os governos, eles têm sim a responsabilidade de, além do combate ao mosquito, de dar toda assistência a essas famílias e a essas crianças que vão nascer. Porque se estima um caso altíssimo. A gente sabe que temos que pensar, sem dúvida, numa vacina do combate ao Zika, até porque hoje nós só temos um tipo de vírus circulante, do contrário da dengue, que são 4 tipos de vírus circulantes, então se torna mais difícil a vacina contra a dengue. Até hoje nós não conseguimos efetivamente criar uma vacina no nosso país. E o Zika, sem dúvida, a gente sabe que só existe um tipo de vírus circulante e que a gente precisa focar nessa vacina para que a gente possa erradicar e não correr o risco de, dentro de 2, 3 anos, nós temos um surto enorme quanto o vírus
da dengue. Então, é importante que o governo se mobilize, além do combate, sem dúvida, de criar redes, estruturas de assistência a essas crianças que vão nascer com essa sequela gravíssima, irreversível da microcefalia, que traz uma deficiência mental e motora grave, e de assistência a essas famílias também vão precisar de apoio, sem dúvida, do poder público. O senhor acredita no desenvolvimento de uma política específica? O senhor acha que vai chegar a esse ponto de necessidade? Eu acho que no Brasil só... Porque 10 mil pessoas é bastante, né? No Brasil, infelizmente, a gente sempre corre atrás do prejuízo, como se diz. Lógico que nós vamos ter que fazer toda uma política e vai demandar recursos vultosos, porque, como eu disse, são crianças que vão ter sequelas irreversíveis. São crianças que vão ter que ser adotadas pela assistência social dos municípios, do Estado brasileiro em si, e que vai ser aporte de recursos significativos para poder, pelo menos, dar qualidade de vida. Não só ela, um pouco de qualidade de vida, mas também a própria família. E a gente sabe que os recursos são parcos hoje. Nós vivemos uma crise econômica de uma envergadura jamais vista. Há falta de recursos para vários outros setores na área da saúde. E por isso é que eu faço sempre o apelo. Nós, o Congresso, precisa dar uma resposta efetiva à questão do financiamento da saúde. Está aí na pauta. A emenda constitucional número 01/2015, que está pronta. Inclusive, eu fui o presidente da comissão, a deputada Carmen Zanotto foi a relatora, houve um apoio unânime da comissão especial, na Comissão de Seguridade Social também tivemos todo o apoio. Agora é preciso que nós, da saúde, possamos sensibilizar os demais pares aqui da casa para a gente poder votar e o governo arrumar recursos, seja de onde for, para que nós possamos ter recurso suficiente para fazer enfrentamento dessa que é mais uma situação já na penúria que a gente vive na saúde pública. Deputado Alexandre, como é que o senhor vê a questão? São os estados, os municípios, quem que deveria tomar a frente desse combate? Porque a gente vê estados do Nordeste com municípios muito pobres, eles têm recursos, como é que o senhor vê isso? Eu vejo que o governo federal, sem dúvida, ele acaba repassando, ele que fica com a maior parte do bolo tributário, das receitas, dos impostos que nós pagamos, fica no governo federal e cabe ao Ministério da Saúde repassar esses recursos ao Estado e aos municípios. Então, sem dúvida, nós não podemos penalizar os estados e os municípios e livrar o governo federal. Eu vejo que é uma responsabilidade de todos, e principalmente do governo federal, que é quem fica com a maior parte dos recursos, dos nossos impostos que nós pagamos. Então, o governo federal tem sim a responsabilidade, não pode se omitir nesse momento tão difícil que a gente passa, e principalmente nessa crise econômica que a gente vive, onde os estados e municípios estão cada vez em situações precárias. A gente hoje está falando aqui sobre o Zika vírus, mas se você colocar o sistema de saúde de um todo dos municípios, muitas vezes faltam remédios básicos, como dipirona, AS, aspirina, falta o exame simples de um posto de saúde, não tem médico para atender a população. Então, quando a gente diz aqui, precisamos enfrentar, a gente sabe que a gente precisa sim da sensibilidade do governo federal para que aloque mais recurso financeiro para os estados e, consequentemente, para os municípios. Não se adianta, é uma utopia dizer que nós vamos ter uma saúde de qualidade ou nós vamos enfrentar essa calamidade que a gente está vivendo hoje sem recurso financeiro. A gente sabe que é preciso o envolvimento de toda a população, né, de nós parlamentares, estamos fazendo nosso trabalho, a Comissão de Seguridade Social e Família, nós deputados, a Frente Parlamentar da Saúde, nós estamos fazendo nosso papel, mas não adianta achar que nós vamos combater esse surto, essa epidemia que a gente vive hoje e que a gente citou um número aqui de 10 mil, mas esse número pode ser muito maior. Ninguém sabe como a coisa vai acontecer nos próximos meses. Então não adianta a gente achar que nós vamos conseguir combater o Zika vírus, ter um sistema de saúde fortalecido, sem a sensibilidade, sem ter recurso financeiro. A gente diz que a saúde ela é uma área nobre. A gente não pode ter contingenciamento, corte de recurso financeiro. Infelizmente, a gente vê o governo, muitas vezes, não ter essa sensibilidade toda para tratar esse tema de saúde. E a gente não pode aceitar que a saúde tenha contingenciamento, tenha corte de recursos. Muito pelo contrário, como o Geraldo falou, nós fizemos parte dessa emenda constitucional, a 001
2015, onde a gente determina um percentual mínimo de investimento do governo federal na saúde. O que a gente quer, o que a gente propõe, é que o governo federal coloque mais recursos para a gente ter uma saúde de qualidade. Então, passa sim por recurso financeiro do governo federal aos municípios, aos estados e aos municípios, para que a gente tenha um sistema de saúde fortalecido, que a gente possa combater o vírus, o Zika vírus, combater o mosquito Aedes aegypti e oferecer a essa população uma saúde digna de qualidade. Como o Geraldo falou, nós vamos ter que nos preparar para centros de reabilitação, assistência a essas famílias, porque o dano, o prejuízo a essas famílias é irreversível, incalculável. Então o governo federal tem que ter essa sensibilidade. Nós, deputados, que aí entra uma questão suprapartidária, nós temos que ter essa sensibilidade, porque essa emenda constitucional ela é uma emenda para salvar vidas. Extremamente importante que todos os deputados se sensibilizem, aprovem na Câmara essa emenda, que a gente possa dar sequência e garantir mais recursos para a saúde, não aceitar esse corte, esse contingenciamento e ter uma saúde de qualidade. E aí sim, certamente, nós vamos ter condição de cuidar dessas crianças, cuidar dessas famílias e enfrentar o Aedes aegypti com a força que a gente precisa. Muito obrigada, deputada Alexandre Sefiotes. Muito obrigada, deputado Geraldo Rezende. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.